Gente, vocês estão vendo? Sim. Ah, beleza. Aí. Você tá conseguindo ver a gente também? Eu sempre faço um Agora esquema que eu consigo ver todo mundo. Vou começar dando boa noite para todo mundo que está entrando. Gente, é muito bom ter todos vocês aqui. Oi? Pode ficar à vontade para se apresentar. Pode deixar. Obrigada, viu, Elisa, pelo convite. É muito bom estar aqui, é muito legal, né, a gente poder ter um momento de partilhar. Vamos nos apresentar e aí a gente conta um pouquinho sobre como a gente pensou a conversa, né? Eu sou a Natália, eu sou mestre em análise do comportamento, faço doutorado na USP com a professora Marta Hubner sobre ensino de comportamento verbal, e trabalho com pessoas com autismo tem um tempinho aí, acho que desde a graduação, né? Agora eu estou no doutorado, então tem aí uns anos que eu não vou saber fazer essa conta agora, mas atuei desde CAT, supervisora, agora a gente tem um espaço, e acho que sobre mim é isso, mais ou menos. Fala aí, Abel. Não, eu sou o Abel, também sou psicólogo, né? Eu sou analista de comportamento desde sempre, assim, né? Eu sempre gostei muito dessa área, desde a graduação e tal. Aí eu fiz especialização em análise de comportamento lá na USP, depois eu fiz mestrado na PUC, conheci a Nath lá na USP também, no centro de autismo que tem lá, né, no CAIS, e aí a gente começou a trabalhar junto, e a gente fundou aqui a Casa 3, né, aqui em São José dos Campos, que é a clínica, né, onde a gente tem os atendimentos e tal, e agora, esse ano, a gente lançou aí a Arandu, né, que é mais para essa parte de curso, formação, supervisão, né, essa parte mais teórica de aprendizagem, né, assim. E nesse meio do caminho a gente teve nossos diagnósticos de TDAH, né? E aí eu também tive o diagnóstico de autismo e TDAH também, assim. Então a gente teve um diagnóstico aí na fase adulta, então a gente é atípico, né? Então a gente tem um lado conceitual e um lado pessoal, assim, a gente nessa luta anticapacitista a gente tem esse valor muito forte, né? Assim. E eu acho legal falar sobre isso quando a gente está falando sobre comportamentos mantidos por fuga e esquiva, sobre a importância de ensinar a criança a falar que não, porque eu acho que vai permear muito a nossa conversa essa questão de ensinar a criança a falar que não, ensinar ela a se posicionar, ensinar ela a ter formas de fugir de coisas que ela não gosta, também é um ensino de autonomia e também é um direito, né? É um direito básico. Então, vocês vão perceber, assim, que muitas das coisas que a gente vai falar é permeado por essa visão de que a aba, ela pode ser compassiva, ela pode ser acolhedora, ela pode ter uma forma, assim, de ser aplicada que é bem longe, bem diferente daquilo que a gente vê como a aba tradicional, antiga, né? De que tarefa dada é tarefa cumprida, que precisa fazer, que não pode fugir de forma alguma. Mas, apesar de ter esse viés, que tem sim esse lado da nossa história, eu acredito que esse tipo de posicionamento, que é um posicionamento mais acolhedor, ele também tem uma base conceitual que nos ajuda a justificar isso, mas a gente pode ir conversando um pouquinho sobre isso ao longo da nossa discussão. A ideia hoje... Diga. Eu lembrei muito da discussão de assentimento, que você estava conversando até com a Marta mesmo, assim, que às vezes o pessoal acha que é perda de tempo, assim, né, de tipo, por que eu vou brincar com a criança, por que eu vou deixar a criança dar uma volta, não sei o quê, tô perdendo tempo de atendimento e tal, mas na verdade, se você pensar em fazer um bloqueio de esquiva, por exemplo, aí que você está comprometendo muito o seu atendimento, né, deixando tudo mais aversivo, né, então, além de ser uma prática mais humana, é mais efetiva. Mais efetiva mesmo, né? Com certeza. Eu acredito bastante nisso. Eu tenho certeza que o Skinner está do nosso lado, com base nos livros e nas coisas que ele falava sobre punição, né? Mas vamos lá. A ideia hoje é a gente falar sobre a importância de se ensinar a falar que não
E para isso vai ser impossível a gente não falar sobre comportamentos que são mantidos por fuga e esquiva. Vou explicar cada um desses conceitos, acho que vai ficar clara a linha de raciocínio ao longo da apresentação, mas a ideia é a gente trazer o ensino do falar não como uma estratégia também para manejar comportamentos que são mantidos por fuga e esquiva, para lidar com esse tipo de comportamento. E acho que para começar é importante vocês entenderem que diabo que eu estou falando, que é comportamento interferente mantido por fuga e esquiva, né? Que o analista do comportamento ele gosta de usar terminologias muito específicas e eu brinco que a gente é insuportável quando a gente fala em termos, porque tudo tem um termo certo, tudo tem um jeito certo de falar, então vou tentar ir traduzindo para vocês nosso grego, né? Quando a gente fala em comportamentos que são interferentes, a gente quer dizer que são comportamentos que causam danos, seja para a criança, para o indivíduo, para as pessoas ao seu redor. São aqueles comportamentos que a gente quer diminuir. A gente fala que eles são interferentes porque eles interferem, eles atrapalham no desenvolvimento da criança, do adolescente, do indivíduo. E quando a gente fala que esse comportamento ele é mantido por fuga e esquiva, eu quero dizer que eu tenho um comportamento que o que reforça ele é a remoção ou a retirada de um estímulo aversivo. Então, tudo aquilo que eu quero retirar, que eu quero remover, que eu quero afastar do meu ambiente, e aí eu faço alguma coisa para tirar isso, eu estou falando que é um comportamento que é mantido por fuga ou esquiva. Hoje acho que a gente não precisa se preocupar, não sei se a Bel concorda comigo, a gente não precisa se preocupar com a diferença entre fuga e esquiva, né? Sim, controle aversivo, coloca tudo no mesmo balaio, né? Assim. Exato. Mas o comportamento mantido por fuga e esquiva é esse, é qualquer tipo de resposta, qualquer comportamento que ele é reforçado pela remoção de algo que é incômodo, que é ruim, que eu não gosto, que eu não quero estar perto. Né? Como que isso normalmente pode se manifestar para uma criança atípica em sala de aula, por exemplo? A gente pode ter aqui o exemplo do slide, uma criança que está diante de uma atividade que é muito difícil e ela grita, se joga no chão, e aí o que acontece nessa situação? A retirada da atividade difícil. Então, pode ser que a professora fale, não vou apresentar essa atividade, acho que não está muito legal, a criança pode fazer outra coisa, e ela acaba fugindo da atividade que está ruim. Aqui o objetivo é sempre esse, eu tenho uma coisa que é aversiva e eu retiro essa coisa do meu ambiente. Às vezes o professor nem percebe, né? Assim, a criança começa a causar ali, ainda mais em sala de aula, né? Que tem tantos estímulos, a criança começa a causar, e quando vê, a criança já está um tempão sem fazer a atividade, né? Já conseguiu fugir ali, né? Da tarefa, né? Exato. E uma coisa, um outro exemplo, que esse exemplo é de um livro do Sidman, que ele fala só sobre controle aversivo. Esse livro, inclusive, é muito legal e é super didático. Ele chama Coerção e suas implicações, o livro. Um exemplo também é, curiosamente, essa criança, sempre quando está na aula de matemática, esse exemplo, o Sidman dá é muito bom. Curiosamente, sempre quando ela está numa aula específica, tipo de matemática, ela pede para ir no banheiro e passa 10 minutos fora da sala, né? Aqui é óbvio, ir no banheiro ou pedir para ir no banheiro não necessariamente é mantido por fuga e esquiva. Mas, se você sempre observa nessa situação em que é sempre diante de uma atividade específica ou de uma aula específica e tudo mais, pode ser mantido por fuga e esquiva. Sim. A função Boa noite, Marília. Boa noite. Diga. A função de atrasar a aula, né? Fugir da aula, tá ali, né? Esse exemplo agora eu acho que é o mais interessante, assim, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse exemplo, mas depois que eu ouvi falar dele, eu falei, nossa, esse aqui era o jeito que eu fugia, assim, é o jeito que eu mais fugia. Pode falar. Que é, por exemplo, uma aula de matemática mesmo, assim, você tá lá na aula, às vezes você tá até com o caderno aberto e tal,
mas você tá pensando na morte da bezerra, tá pensando no filme, tá pensando no que você vai fazer quando chegar em casa e tal. E é um tipo de fuga, né? Uma fuga experiencial ali, né? E é legal esse exemplo, porque normalmente a gente pensa que comportamento mantido por fuga e esquiva sempre vai ser levantar e sair correndo. Ou vai ser falar que não, ou vai ser gritar. E às vezes a criança está lá sentada, mas ela está no mundo da lua, também pode ser um comportamento mantido por fuga e esquiva. Que, como eu disse, né, é mais comum até porque é mais socialmente aceito e é mais fácil de passar batido pelo professor na sala de aula, porque acaba sendo ali, entre a criança que está gritando e a que está distraída, você vai prestar mais atenção na que está gritando, porque é a que vai afetar toda a dinâmica de tudo, né? E é legal pensar em ser uma coisa bem individualizada, assim mesmo, né? Porque essa criança passando batida, acho que é mais difícil você pensar em um ensino de uma resposta alternativa, por exemplo, para essa do que para outra, né? Assim, essa criança, por exemplo, poderia ter o currículo revisto muito posterior à outra, né? Assim, porque até o professor perceber que ela não está conseguindo fazer atividade, né? Que Demora está sendo muito, né? aversiva ali, já passou muito tempo, né? Com certeza. Aqui tem um outro exemplo que é o mais clássico, que é de se negar, falar que não, colocar a mão no ouvido, às vezes até sair correndo diante de uma atividade. A gente colocou aqui todos os exemplos com a aula e a atividade, mas tem vários tipos de eventos possíveis que podem gerar fuga e esquiva. A gente não tem como identificar assim, necessariamente é a atividade. Pode ser, às vezes, um som muito alto que está presente na hora da aula, pode ser uma luz que está muito forte, pode ser um colega que teve uma interação ali que não foi muito legal, e aí gerou. A gente foge e esquiva de coisas que são ruins, que são aversivas, que são desagradáveis. E isso vai variar sempre de pessoa para pessoa, a depender da história da pessoa de interação com o mundo. Então, para mim, por exemplo, luzes fortes são super tranquilas. Para o Abel, pode não ser. Pode ser mais aversivo, né? Para mim, às vezes, um professor chamar minha atenção não vai ter problema nenhum, mas talvez para outra criança, né? Mas talvez para outra pessoa ter uma bronca do professor pode ser um evento tão aversivo que nunca mais quer entrar na sala de aula. E isso sempre vai variar. Barulho, para mim, é barulho de teclado. Sabe esses teclados que fazem mais barulho, assim? Nossa, eu não consigo ficar numa sala que tenha o pessoal escrevendo, assim, eu fico agoniado, né? É o que mais fujo. E é curioso, né? Às vezes um barulho altão não te incomoda. Barulho altão não me incomoda, só isso, assim. Geralmente é isso, né? Um barulho mais sutil, assim, é mais insuportável para mim. Aquele exemplo famoso, né? Do barulho da goteira quando você vai dormir. É, Que é o mais chato. E gosto aí aqui, né? A gente também emite várias respostas que são mantidas por fuga e esquiva ao longo da nossa vida, né? Que é, por exemplo, a gente tem um relatório, uma coisa do trabalho super importante para fazer, e a gente resolve assistir vários vídeos no YouTube. Eu brinco aqui que os momentos que a minha casa fica mais impecável e mais limpa, tudo brilhante, é quando eu tenho que entregar coisas da minha tese. Aí a casa fica linda, porque em comparação é muito melhor eu limpar a casa do que escrever a tese. E aí gera comportamentos mantidos por fuga e esquiva. Todos nós fazemos isso, todos nós fugimos e todos nós nos esquivamos. Do que a gente foge? Esquiva vai depender de pessoa para pessoa. E aí sempre é bom a gente lembrar da definição que é: a gente foge e esquiva de estímulos que são aversivos. A gente nunca vai fugir de uma coisa que tá legal, uma coisa que tá boa, de uma coisa que tá sendo reforçadora positiva. Nossa, isso eu acho que é uma coisa essencial para lembrar, né? Porque assim, se na clínica, por exemplo, se a criança ela tá fugindo de você toda hora, alguma coisa está errada, né? Ah, ou tá muito difícil o que você está querendo ensinar, ou tá faltando reforçador, alguma coisa, porque se tá fugindo é porque tá alguma coisa aversiva, né? A culpa nunca é da criança, mas é da gente, né?
É, A Jaine o comentou. duro é isso, né? É, A Jaine é uma nossa, até acho que ela comentou aqui também. Pode falar, Bel. teve um comentário da Glauce, que ela comentou que crianças não aceitam ficar na rodinha de conversa na educação infantil. Acho que tinha a ver, né, que a gente estava comentando antes. E aí a Jaine falou na escola, o que mais me incomodava era o som alto da sala e o barulho do giz. Barulho do giz me atrapalhava muito, eu vivia no reforço. Barulho de giz é terrível também, assim. O pior é quando a sala inteira fica quieta para escrever e o giz na lousa, assim, né? Dá vontade de sumir da sala. A Jane também é atípica, e acho que é interessante trazer o relato dela. Ela trabalha com a gente. Eu acho muito interessante ela trazer isso, ela trazer, porque é isso, sempre que a gente observa comportamentos mantidos por fuga e esquiva, a gente não precisa, a gente não pode, na verdade, assumir o que é aversivo, porque o que é aversivo vai variar de pessoa para pessoa. Então, a gente sempre faz uma investigação, uma análise, uma pesquisa para entender qual que é o estímulo aversivo. Talvez uma pessoa que tenha conversado com a Bel nunca acharia que para a Jaine o que é aversivo é o barulho do giz, né? E entre tantas variáveis, o que colocava ela no reforço era o barulho do giz, né? O que é uma coisa bastante específica. Então, é sempre bom a gente lembrar, assim, que o que é aversivo muda de pessoa para pessoa. E, resumindo, assim, né, o comportamento, quando ele é mantido por fuga e esquiva, a gente vai observar, né, a resposta sendo emitida no mesmo contexto. Então, o contexto ele é sempre muito parecido, que é aquela situação aversiva. Aí a gente vai ter que identificar o que é que tem em comum com todas as respostas que eu observo, se é o som, se é o tipo de atividade, se é a dificuldade de atividade. Às vezes é um tom de voz que a gente usa, que a gente percebe que é aversivo, às vezes é alguma coisa que está gerando essa resposta. E a resposta, para a gente falar que ela é de fuga e esquiva, ela vai produzir como consequência a remoção de um estímulo do ambiente. Então, ela produz como consequência que esse estímulo vai sumir. Às vezes, ele pode não sumir de vez, mas ele é adiado, que é eu fazendo a faxina na casa para adiar, ter que escrever o relatório. Às vezes a gente pode não retirar para sempre, mas a gente adia aquele estímulo aversivo de entrar em contato com a gente. Diga. Lucas colocou um comentário aqui, um relato do pessoal, né, assim, do trabalho, né, que é um exemplo, né, de comportamento de fuga, aparentemente. Deixa eu ver. Eu sou AT, comecei na área tem 8 meses, trabalho com adultos, adolescentes, 17 e 24 anos. Estou trabalhando com um rapaz de 22 anos que normalmente tem comportamentos interferentes, agressivos, e percebi que isso ocorre sempre que o colega sai da sala e vai para um determinado lugar. Por exemplo, o colega vai para a aula de Pilates e ele fica com os demais colegas, ele começa a pedir muito pelo colega, e já tentei colocar ambos para fazer as mesmas tarefas e acaba acontecendo mais uma vez. Eu acho que o primeiro passo, assim, é fazer a análise funcional, né, assim, fazer muito difícil, minha criança foge da sala porque o professor que tira as tarefas do quadro já tentei e fica agressivo. Assim. Eu acho que para todos os casos, assim, o primeiro passo é realmente fazer isso, né? Fazer análise funcional, assim, porque como cada comportamento é mantido por uma causa muito específica da vida das pessoas, não dá para saber do nada, né? O que é lendo um relato, assim, pode ser tanta coisa, né? Mas talvez é legal ver a habilidade, né, que ele tem, tipo, de comunicação, você pode ensinar ele a pedir pro colega ficar, ou ensinar ele a pedir para ir atrás do colega, né, sei lá, Uma primeiro habilidade. e perceber o que tá mantendo esses comportamentos mesmo, né? Eu acho interessante isso que você comentou, Abel, porque, por exemplo, nesse primeiro caso do Lucas, ele sempre faz isso quando o colega sai da sala. E aí ele pede para o colega voltar.
Nesse caso, se a gente observar que a nossa contingênciazinha de fuga e esquiva, eu não tenho certeza, pelo relato, que se enquadraria numa fuga. A gente teria que fazer uma análise funcional para ter certeza, porque parece que ele não está retirando algo do ambiente com essa resposta. Ele está emitindo a resposta para voltar para o ambiente dele, né? Para ele obter de volta o colega. Então, essa é a sutileza assim, da gente fazer uma análise funcional com cuidado, porque tem respostas que parecem que são de fuga quando a gente vê elas de fora, né? Ou quando a gente observa. Mas olhando a contingência, talvez ele não esteja produzindo a retirada, ele esteja querendo que o colega volte, né? Que aí seria talvez um comportamento mantido ou por atenção do colega ou pelo tangível. Eu acho que isso é legal da gente ver que o comportamento não é a ação, né? Não é o que a pessoa está fazendo e tal, mas é a relação, né? Do que ela faz com o ambiente, né? E tal. Porque, assim, o choro, o comportamento... Só um minutinho. O Lucas perguntou se ele pode falar pelo microfone. Lucas, no final, eu paro de gravar, aí você fala, porque essa live vai ficar gravada, tá bom? Aí no final, aí ele fala. Então, é legal a gente pensar nisso também, né? A gente observa a resposta, mas lembrar que o comportamento é a relação, né? A gente tem que ver o que está mantendo aquela resposta e tal, porque isso muda a função, né? Exato, exato. E aí, acho que em todos os casos, o importante é perceber isso, o que está mantendo o comportamento. No outro relato também, que é a minha criança foge da sala, porque o professor que tire as tarefas do quadro. Aí é isso que a gente tem que observar para ter certeza que o comportamento é mantido por fuga e esquiva. Se ele está fugindo da sala porque tem um estímulo aversivo e ele está se afastando, ou se ele está fugindo para obter algo, para que o professor faça algo. Então, é uma coisa para a gente sempre observar, que é isso que está aqui no slide, né? A resposta para ela ser mantida por fuga e esquiva, ela produz como consequência a remoção de um estímulo do ambiente na maioria das vezes. Por que na maioria das vezes? Porque nem todo comportamento é mantido por reforçamento contínuo. Às vezes produz hoje, aí amanhã não produz fuga. Aí hoje... Então, por exemplo, eu posso ter uma criança que grita e chora por conta da atividade. Aí apresenta a atividade, ela grita e chora. Pode ser que tem dias que a professora retira a atividade e fala que ela não precisa fazer, e tem dias que a professora fala, não, você vai ter que fazer sim. Ainda assim, talvez seja um comportamento mantido por fuga e esquiva, justamente por conta do reforçamento, né? Não precisa ser reforçado todos os dias, todas as vezes, para ser fuga e esquiva. Ser algumas vezes sim e algumas vezes não, já é o suficiente para isso acontecer. Esse reforçamento intermitente, assim, às vezes é até pior, né? Porque aí fica mais resistente aí, né? À extinção, né? Exato. Simara levantou a mão, né? Eu acho que é isso, Simara. As perguntas vão ser no final, mas se você quiser mandar comentários mais breves, talvez aqui pelo chat, né, Elisa? Aí a gente pode ir respondendo. Isso, a Elisa falou basicamente a mesma coisa, eu vi agora. E continuando aqui, gente, será? Apesar da gente ter falado aqui de vários comportamentos, enfim, vários comportamentos interferentes, difíceis, que são mantidos por fuga e esquiva, será que fugir sempre vai ser ruim? Será que é sempre ruim a gente se engajar em comportamentos de fuga e esquiva? Por exemplo, se a gente está na chuva e tá caindo a chuva da gente, não é bom a gente aprender a abrir o guarda-chuva e se proteger dessa chuva que tá caindo? Será que quando você tá super cheio, você não aguenta mais e alguém te oferece mais um pedaço de comida, não é bom você aprender a negar e falar que não quer? Será que quando a gente está com muita dor de cabeça, não é bom a gente aprender a tomar um remédio para retirar essa dor de cabeça? A gente aprende muitas vezes, assim, né, sobre a importância. A gente, assim, adultos
no meu caso, mais ou menos típicos, né? A gente aprende muito sobre a importância na terapia de falar não, de ser assertivo. E isso é uma coisa que ela é importante para todas as pessoas, né? A fuga e a esquiva são comportamentos que eles existem por um motivo. E eles não são nem sempre bons, nem sempre ruins. Eles são fenômenos comportamentais. A gente, muitas vezes, vai ter comportamentos que são mantidos por fuga e esquiva, que são ruins, ruins que eu digo, que trazem danos para a pessoa e para o ambiente ao redor dela, mas muitas vezes a gente precisa fugir. Por exemplo, se a gente está em uma situação que é perigosa, a gente precisa aprender a sair dela. Se a gente está em uma situação que é desconfortável, a gente precisa, às vezes, encontrar maneiras de sair dessas situações. Muitas vezes... Diga. Não, desculpa. Eu ia ligar com as coisas dos termos e tal, né? Porque isso, fuga e esquiva, os comportamentos mantidos por fuga e esquiva tal, são mantidos por reforçamento negativo, né? Mas aí, só para frisar isso, que o reforçamento negativo não é ruim, né? Por mais que a palavra negativa, às vezes a gente sempre pensa em coisa ruim, aqui é no sentido mais matemático da coisa, né? De retirar mesmo, né? Então, só um adendo das coisas de terminologia e tal, que é muito forte para análise do comportamento. Sempre que vocês virem reforçamento negativo, lembrar que não é ruim, né? Não é um reforçamento ruim. Não é ruim. Às vezes, muitas vezes a gente precisa, né? Assim, uma coisa que é essencial para a nossa sobrevivência mesmo, né? Tem situação que se a gente não fugir, a gente morre, né? E eu acho que quando a gente fala da intervenção com pessoas com autismo, é muito comum a gente ter, porque o que acontece, né? Pessoas com autismo têm dificuldade na comunicação e na interação social. Então, muitas vezes, esses indivíduos, eles vão ter uma dificuldade de falar que não, ou de expressar que não, de negar, de fugir das situações de uma maneira que seja socialmente aceita. E isso pode ocasionar em comportamentos e respostas de fuga que são interferentes. Isso pode, sim, ocasionar uma fuga que é mais, talvez, no gritar, chorar, como falaram aqui. Falaram sobre ter comportamentos agressivos, gritar, chorar. E isso pode acontecer, em parte, porque o autismo ele é caracterizado por um déficit na comunicação e na interação social, e isso pode fazer com que a pessoa não saiba comunicar e falar que não quer de forma adequada. Isso não significa que ela não pode falar que não, né? Na verdade, a gente precisa ensinar formas melhores e formas mais eficazes de se negar coisas. A gente vem de uma tradição, né, que é bastante comum também, a gente confundir um pouco a criança falar que não com ela não ter aquele comportamento de aluno, não ter compliance, que fala bastante na análise do comportamento, né? Mas todo mundo tem o direito de não gostar ou de não querer as coisas, né? Então, aqui a gente trouxe um pouquinho disso. Algumas vezes o problema não é fugir, é a forma com a qual a fuga está acontecendo. Tem um exemplo de um caso que eu atendo, que eu não vou falar o nome claramente, mas era uma criança que era muito característico, assim, porque quando a gente apresentava, por exemplo, um brinquedo, falava, olha aqui, fulana, brinquedo, ela virava e falava, não, eu não quero, e dava um grito que era cair, enfim, eu até falava, meu Deus do céu, vão achar que eu estou beliscando a criança, porque ela gritava muito. E a gente começou, teve um processo que a gente conversava entre equipe e tudo mais, de, poxa, ela nega muita coisa, e ela grita o tempo todo, e aí uma profissional comentou assim, ela precisa aceitar mais as coisas. E aí uma outra profissional, muito certeira, falou, ela não precisa aceitar as coisas, ela só precisa falar que não sem gritar. E eu acho que isso exemplifica muito, assim, que eu tenho certeza que 90% das vezes que os profissionais acharam ruim ela negar, no sentido de, nossa, eu não vou nem reforçar
nossa, não foi porque ela estava negando. Talvez se ela tivesse falado, tia, eu não quero esse brinquedo, eu quero outro, não teria tido nenhum tipo de atrito, isso não seria levantado como uma questão. Mas a forma com a qual o comportamento acontecia fazia com que isso se tornasse um interferente. Então, diga. Não. Só comentar que a Simara está com a mão levantada, mas e pelo que ela escreveu, aqui que ela deu um exemplo e tal, a gente vai comentar mais para frente, né? É exatamente uma coisa que tá para vir aí, né? Cara, esse comentário do Reginaldo foi muito bom. Eu tenho um aprendiz que faz fuga abraçando, deitando nos braços do aplicador, sorrindo e fazendo carinho. Bem esperto, quando o custo de resposta da atividade aumenta, a fuga vem. E aí, dando spoiler, isso Maravilhoso. da Simara tem a ver com custo de resposta, né? A gente vai falar. E esse é um tipo de fuga. É legal que você conseguiu identificar, né? Que é uma fuga ou uma esquiva, né? Às vezes a criança percebe que vai vir a atividade e já começa a fazer o carinho antes, né? E é legal que você já percebeu, né? E que tem a ver aí com o custo de resposta e já é um caminho para saber o que fazer, né? Exato. Achei muito bom, porque é isso, né? A fuga não tem uma forma específica, você identifica pelo contexto. Tem um adulto que faz isso, abraça e beija a todo momento. Que aí vai ficando mais difícil de aceitar socialmente, né? Assim. Exato. E aí que entra a questão, né? Tanto quando a gente fala sobre fuga abraçando ou a fuga gritando, a gente acho que pode concordar, talvez, entre todos nós, que uma das melhores formas de se ensinar uma pessoa a fugir adequadamente é ensinar ela habilidades de comunicação. Por que isso? Porque essa é um tipo de habilidade que é muito mais assertiva e que tem muito mais chances de ser reforçada adequadamente. Depois, no final, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho do que fazer quando a pessoa não puder fugir, que é quando tem que aprender a lidar com isso, tem que entrar em contato com esses aversivos. Mas muitas vezes, uma das melhores formas da gente ensinar respostas de fuga que sejam eficazes e que sejam aceitas pelo grupo, que tenham mais chances de serem reforçadas pelos outros, é se a gente ensinar formas de comunicação. Então, igual aquele exemplo que eu dei, né? A criança gritava. O problema não era ela não querer algo, né, nesse caso. O problema era a resposta de grito que sempre estava acompanhada do não querer. Se ela falasse que não em um tom de voz adequado, que foi o que a gente ensinou, ela seria muito mais reforçada pelo grupo ao redor, ela tinha muito menos chance de ser punida pelos colegas, de ser punida na escola, de ter ali uma questão que atrapalhasse a convivência dela com o grupo. Então, se tornou um alvo importante. Nesse outro exemplo da menina que, diante da atividade difícil, grita e se joga no chão e remove essa atividade, uma criança poderia, por exemplo, aprender a pedir me ajuda, né, e a falar algo, certo? Então, tem aqui alguns tipos de respostas de fuga que podem ser ensinadas. Então, a gente falou aqui de uma forma ampla, né? A importância de se ensinar a dizer não, e dizer não também tem muitas formas. Então, eu posso falar não quero, eu posso pedir por um intervalo, posso fazer uma outra atividade, posso só falar que não mesmo, posso falar que eu estou cansado. E aqui eu posso não falar, eu posso usar imagens, eu posso usar gestos, eu posso... Enfim, tem vários outros tipos de resposta que podem ser ensinadas. A gente vai falar um pouquinho disso na hora de estratégias de ensino, que a gente vai falar sobre como escolher a resposta certa para você fazer esse tipo de treino e o custo dessa resposta ser baixo. Sim. Até a Ingrid comentou aqui, eu apoio vocês fazendo um curso sobre treino de comunicação funcional. A gente já está com a roupa de ir. Já está no forno, né? Assim. Já tá a gente super topa, já estou pronta. E qual é a importância de ensinar não?
Em primeiro lugar, ensinar ou não, ensinar habilidades de comunicação, como a gente falou, né? A fuga, ela é importante em muitas situações. Em muitas situações, ela é necessária. Imagina se você não pudesse falar que você não quer algo ao longo de um dia, você não pudesse negar nada. E você tem uma pessoa ali que muitas vezes está responsável por cuidar de você, que é o caso dos nossos clientes, nossos pacientes, e sempre ter que aceitar, sem poder falar que não, né? Imagina como que deve ser difícil você não ter esse recurso. É uma habilidade de autodefesa, é uma habilidade de autonomia, que ela é importante para todos os indivíduos. Ninguém gosta e quer tudo o tempo inteiro. Então, acho que esse já é um princípio que a gente pode partir. Ninguém é obrigado a nada, né? Como a gente diz. Ela é uma habilidade de segurança em muitas situações. Então, tem muitas situações de perigo, muitas situações que envolvem outras pessoas, que é importante saber falar que não e saber fugir desses estímulos. E tem um último ponto que tem a ver com a ideia que a gente veio construindo até aqui, que é o que falar que não ajuda a diminuir comportamentos interferentes mantidos por fuga e esquiva. Então, todos esses casos que vocês foram trazendo, né, se eles de fato são mantidos por fuga e esquiva, a criança aprender, a criança, adolescente, adulto, seja lá quem for, aprender a falar que não, aprender a fugir dessa situação de um jeito melhor, é uma das estratégias mais eficazes, que foi o que a Ingrid comentou, né, de ter um treino de comunicação funcional. Quando a gente tem comportamentos que são mantidos por fuga e esquiva, uma das coisas mais eficazes que a gente pode fazer é ensinar formas de fugir, só que através da comunicação. Aqui, eu acho importante, estava falando, eu estava lembrando, assim, de que, por exemplo, eu já trabalhei em muitos lugares, assim, que ruins, né, assim, pessoal de convênio e tal, que não respeitavam o não da criança, né? E eu fiquei pensando nisso, que isso é uma atitude muito capacitista, muito comum, assim. Que, por exemplo, uma pessoa típica, se falar não, se demonstrar que não quer fazer alguma coisa, as pessoas tendem a respeitar, mas uma pessoa atípica, as pessoas tendem a impor o que eles acham que é importante para ela, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar, né? Assim, se a gente não faz com uma pessoa atípica, a gente não deveria fazer com a pessoa atípica, né? Assim, ensinar a criança a falar não e respeitar, né? E respeitar quando a gente perceber que ela não quer, né? Porque a dificuldade de comunicação está presente, né? Então a gente tem que perceber Exato. e ensinar, né? E eu acho que isso traz um gancho importante de uma linha de raciocínio que a gente sempre faz. Bem no começo eu comentei assim, gente, se lembrem, se tá fugindo é porque tá aversivo. Se a gente faz um tipo de intervenção, de terapia, de aula, seja lá o que for, e isso tá aversivo para a criança, para adolescente, seja lá para quem for, e a gente insiste em manter essa pessoa em contato com isso que está aversivo, o que vai acontecer é que eu nem vou chegar na parte ética, comportamentalmente, né? O que a gente sabe pelas pesquisas que vai acontecer? Muito provavelmente, as chances de você ter mais respostas de fuga e esquiva vão aumentar muito. Se você bloquear um tipo de esquiva, provavelmente vai surgir outra, e outra, e outra, até que a esquiva seja possível. E além disso, tem um efeito muito difícil, que é tudo o que está no ambiente em que uma situação aversiva acontece se torna aversivo também. Então, por exemplo, a gente começa com uma atividade que está muito difícil. E aí a gente insiste em, não, tem que fazer, porque é o correto, porque tem que fazer, não vou deixar ela fugir dessa situação, não vou ensinar ela a falar que não vou ensinar outras respostas alternativas, não vou ensinar as estratégias que a gente vai falar aqui no final da nossa live, vou insistir. Muito provavelmente a sala de aula vai se tornar aversiva, o professor vai se tornar aversivo, o terapeuta vai se tornar aversivo, e aí chega uma hora que o corredor se torna aversivo, que o portão da escola se torna aversivo, que a rua da escola se torna aversivo, e aí a gente vai criando uma bola de neve que vira a hora que a criança nem entra no portão, né? Normalmente essa é a história que cria.
Então, eu achei interessante o que você estava comentando, e é exatamente o que a Giovana tinha comentado aqui. Ela comentou um pouquinho antes, e você foi na mesma linha de raciocínio, né? Que ela comentou, infelizmente pessoas atípicas sofrem muito com o silenciamento do que sentem desejo. Dessa forma, uma das comorbidades, que é a ansiedade, vem com tudo. Né? Que é isso que a gente estava falando, né? Que tudo vai começando a ficar aversivo, aí tem esses pré-aversivos, né? E tal. Aí vem, né, junto com isso, todas as respostas emocionais e tudo mais. Então, assim, isso mostra para gente que manter do jeito que tá, então insistir, falar, não, vai ter que fazer mesmo assim, ou vai ter que ser dessa forma, não vou pensar em nenhuma estratégia, não vou tentar deixar aquilo mais reforçador, é muito danoso, porque o risco que você corre é o de ter que depois, na sua intervenção, dar 10, 20, 30 passos para trás para você conseguir retomar a intervenção como reforçadora. E aí a ideia do ensinar o não, ensinar que não pode, é que esse é um tipo de recurso que, além dele ser super importante, como a gente falou, né, para os direitos das pessoas, porque ninguém precisa gostar de tudo o tempo todo, e pessoas atípicas têm sim uma chance muito maior de não serem ouvidas, não serem consideradas quando elas demonstram que não querem algo. E tem até essa questão, né, que a gente comentou do compliance. Parece que para a criança ter uma habilidade de aluno de base no ABA, ela precisa sempre aceitar tudo a todo momento, aceitar todas as demandas, aceitar todos os reforçadores, ficar sentada o tempo, e ela não pode, por exemplo, falar que não. Não é verdade, né? É importante que ela aprenda a falar que não, até com uma habilidade básica para ela aprender, que vai ser base para várias outras habilidades mais avançadas. E quando a gente fala em comportamentos mantidos por fuga e esquiva, que são interferentes, então quando a gente falou aqui do gritar, do chorar, do bater, todos esses comportamentos, eles podem ser diminuídos se eles forem mantidos por fuga e esquiva, se a gente ensinar respostas de comunicação no lugar. Então, a gente pode fazer ensino de respostas alternativas, e esse ensino vai aumentar de frequência, e essas respostas interferentes vão diminuir de frequência, porque os dois produzem o mesmo reforçador. Sim. Então, vamos lá, gente. Vamos para a parte prática da coisa, né? Como é que a gente ensina uma resposta de comunicação, de falar que não, quando eu quero diminuir um comportamento que está sendo mantido por fuga e esquiva, quando eu quero ali fazer com que a pessoa fuja dessa situação, só que de uma maneira melhor, tá? Como que a gente faz esse ensino? Em primeiro lugar, a gente precisa escolher qual é a resposta que vai ser ensinada. Então, aqui eu já estou partindo do pressuposto que você já vai ensinar uma resposta para a criança falar que não quer algo, que não que quer um intervalo, que está cansada, que não pode mais. Você vai ensinar essa habilidade. Então, você vai ensinar uma resposta de fuga. O que a gente faz? Primeiro, a gente vai ensinar qual resposta. Ela pode ser falada? Pode. Mas ela também pode ser um gesto, tipo a criança aprender a fazer que isso. Ela também pode ser através da comunicação alternativa, né? Não existe nenhum desses tipos de resposta que é menos verbal do que a outra. Tudo isso é comportamento verbal. Só que existem alguns comportamentos verbais que são vocais e outros que são gestuais e outros que são apontar. Tudo é comportamento verbal da mesma forma. Isso, o Skinner está comigo nessa. Sim. E é legal de pensar numa resposta fácil, né? Assim, tem que ser uma coisa muito, muito fácil. E às vezes a gente fica muito preso no repertório que a criança já tem. Por exemplo, se a criança já fala, ela conversa tal, eu vou ensinar ela a pedir ajuda tal. Mas às vezes ela, na situação que ela está, às vezes é melhor a gente começar com ela apontar alguma coisa, né? Então, porque tem que ser uma coisa mais fácil do que ela já está fazendo, né? Assim, se ela já está gritando. E tem vários fatores que fazem a gente pensar nisso, que é um custo de resposta mais baixo. Primeiro, é interessante você ensinar uma resposta que você consiga dar ajuda
para ela acontecer. Então, se você puder dar uma ajuda para essa resposta ser emitida, isso vai ser muito valioso no primeiro momento de ensino. Além disso, essa resposta, como a Bel comentou, ela tem que ter um custo baixo, né? Porque a criança já aprendeu a gritar há sabe-se lá quanto tempo. Vamos supor que seja uma criança de 5 anos. Talvez ela tenha passado 3 anos da vida dela gritando para fugir de situações aversivas. Esse grito é uma resposta fácil para ela, uma resposta que ela já está super condicionada a fazer. Então, quando vem uma situação aversiva, as chances são que ela grite. Para ela preferir se engajar em um comportamento alternativo, esse comportamento alternativo tem que ser ainda mais fácil para ela, tem que ser ainda mais simples, tem que ter todas as condições para ele acontecer. Então, se a criança está nessa situação em que ela está ali diante daquela situação que é super aversiva, e eu chego e falo, não, para sair disso você tem que me falar, tia, eu não quero fazer essa atividade, por favor, eu quero fazer outra. Até eu terminar a minha frase de modelo, a criança já gritou mais, provavelmente, né? Então, já rasgou, já virou. Então, a demanda tem que ser uma demanda simples, tem que ser uma demanda mais viável. Até porque isso é ainda mais importante quando a gente pensa que a gente está ensinando uma resposta de fuga. Vamos pensar, como que a gente se sente quando a gente está em fuga? Como que a gente se sente quando a gente precisa fugir de algo? É uma situação em que a gente está regulado emocionalmente, sensorialmente? Normalmente não. Normalmente são situações em que a gente já está em uma regulação sensorial, emocional, que a gente já está diante de estímulos que são aversivos. Então, a gente vai ter, assim, falando no nosso grego analista do comportamento, a gente já vai ter vários reflexos que vão ser eliciados, que talvez sejam ali, afetem a emissão de várias respostas. Se eu tentar ali ensinar uma resposta que ainda, acima de tudo, ela é difícil, talvez eu até crie uma situação ainda pior, né? Então, escolher respostas que tenham baixo custo e que eu possa dar ajuda e que eu tenho certeza que vai ser fácil de ser emitida é super importante. Então, tudo isso para falar, né, que é super comum a gente ter um cliente, uma criança, enfim, que é, como a Bel comentou, que fala e aí a gente vai lá e vai usar um PECS, ou vai lá usar uma comunicação alternativa. E aí é muito comum os pais, os professores chegarem e falarem assim, por que vocês estão usando isso? Se ele fala, vocês não estão incentivando a fala, vocês não querem trabalhar. Nesse momento, a gente quer incentivar a comunicação. E não necessariamente a fala, né? Sim. E é legal saber disso, porque esse questionamento geralmente ocorre, né? Então, é legal você saber a base conceitual do que vocês estão fazendo, né? Vocês vão fazer, né? É legal fazer e saber por que está fazendo, né? Então, levar isso tudo em consideração, né? E aqui, gente, só para quem talvez não tenha tanta familiaridade, quando eu falo CAA, PECS, normalmente a gente usa de uma forma errada esses termos como sinônimos, mas a gente está falando de uso de figuras, de imagens. Tem crianças enfim, tem pessoas que usam tablet para comunicação, tem pessoas que usam imagens impressas, então pode ter lá uma imagem impressa com um X vermelhão bem na frente, e aí basicamente o que a pessoa vai fazer é, quando ela não quiser algo, ela aponta, ela te entrega essa imagem impressa, ela aponta no tablet, né, essa figura correspondente. E aí, quando a gente vai fazer o treino, né? Primeiro passo, escolhemos uma resposta que é simples, que é fácil de ser emitida, que tem baixo custo, tudo mais. A gente vai identificar, né? Se eu já fiz a minha análise funcional, eu já sei qual é a situação que vai evocar. Então, quando vier a situação, eu tenho que estar pronto para dar ajuda para essa resposta alternativa ser emitida. Então, se eu identifiquei que o aversivo é a atividade, quando for apresentar a atividade, eu vou estar pronto para fornecer ajuda para essa resposta.
Então, eu posso desde dar uma ajuda física para apontar, eu posso fazer um gesto, eu posso dar uma ajuda ecoica, que é eu falar a palavra que a criança ou a pessoa vai repetir. Eu posso oferecer uma ajuda, uma dica visual. Tem vários tipos de ajuda que a gente oferece nesse momento. É. E é legal lembrar que a gente tem que manter a mesma função, né? Tipo, se a criança ela grita para fugir, é que a gente está querendo trocar para ela apontar um X, quando ela apontar o X, você dá uma pausa mesmo, né, na atividade, né? Assim, você não vai fazer com que ela continue ali, né? Quando ela apontar o X, você dá uma volta com a criança, né? Mantém a mesma função. A gente está trocando a resposta, né? Exato. E aí, uma parte importante dessa das ajudas é que no começo é muito importante a gente estar pronto para dar ajuda, né? Para fornecer algum tipo de dica para a resposta. Mas depois de um tempo que a gente vai reforçando, a gente precisa retirar as nossas ajudas e as nossas dicas e garantir que a pessoa consegue responder de uma forma independente. Então, sempre a gente fala em uso de ajuda, ele é assim, temporário. E, como a Bel falou, a gente reforça imediatamente. Então, falou que não, acabou. Falou que não quer, parou. Mas, Natália, como que vai ser essa criança no futuro? Vai crescer e vai aprender que não pode nunca? Calma, gente, calma. Primeiro, a gente vai ensinar essa resposta de comunicação. E, em paralelo, a gente vai trabalhar ao longo do tempo tolerância à frustração, espera. No futuro, nem sempre essas respostas vão ser reforçadas. Ao longo do tempo, a gente pode ir atrasando essa entrega. Eu vou trabalhar a atividade para ser mais reforçadora. Tem ali uma série de coisas que podem ser feitas. Manter a criança ou a pessoa numa tarefa que é aversiva não é a solução para ela se tornar mais tolerante à frustração. Na verdade, o que pode acontecer é o contrário, né? Se eu faço isso de uma maneira descuidada, sem um planejamento, eu posso tornar ela mais intolerante à frustração, né? Então, nesse primeiro momento, a gente reforça, sim, todas as respostas que forem possíveis. A gente vai reforçar até que ela seja adquirida. Depois que aprendeu, a gente vai atrasar o reforço, a gente vai reforçar às vezes sim, às vezes não, e ir criando essas estratégias de generalização. É legal. Isso, a gente tem que pensar o porquê que ela está fugindo, né? Se ela está fugindo, alguma coisa está aversiva. Tem que lembrar isso. Aí a gente tem que pensar o que pode estar aversivo, né? Se é alguma coisa na atividade, se ela pode não ter o pré-requisito para fazer a habilidade, por exemplo. Ela pode estar cansada, pode estar doente, pode estar com fome, pode estar com frio, né? Pode ser uma série de coisas, né? A gente tem que pensar, né? O que é. Exato. E aí eu imagino que algumas pessoas estejam se perguntando assim, tá bom. Eu entendi que ensinar a falar que não é importante, que manter a criança fazendo aquilo que está aversivo para ela não é legal, mas às vezes ensinar a falar que não é o suficiente, porque tem coisas, tarefas, atividades, coisas que essa pessoa tem que fazer, que ela em algum momento vai ter que aprender e tá aversivo para ela. Então, em algum momento, ela vai ter que aprender a fazer uma tarefa escolar, ela vai ter que aprender a se sentar, vai ter que aprender a permanecer na sala de aula, ou vai ter que aprender ali uma série de coisas que são importantes. O que eu faço se está aversivo e eu não posso só ensinar o não? Às vezes eu posso ensinar o não, mas eu também preciso ensinar a entrar em contato com isso. O que a gente pode fazer? E aí aqui é um bônusinho que a gente trouxe algumas estratégias que podem ser utilizadas nesses momentos, né? Então, a gente tem aqui aproximações gradativas. Então, se está muito aversivo, uma coisa que a gente costuma fazer é aproximar do que é aversivo aos poucos. Nunca é assim, o tempo inteiro, tudo de uma vez. O Lucas comentou aqui. Exato, tem um exemplo de uma paciente lá da clínica que, de tanto reforçar dela não fazer o que ela não queria, hoje em dia ela não quer fazer nada. Ela tem 28 anos, estamos ressignificando o que ela pode fazer, o momento certo de fazer. Boa, é isso. Às vezes, ensinar que não quer é importante, mas não é o último passo, né, da nossa trajetória. A gente precisa, às vezes, ensinar a entrar em contato.
E aí, essa estratégia das aproximações gradativas, ela é uma muito comum, por exemplo, na adaptação escolar, ou quando está muito difícil permanecer muito tempo em sala de aula. Então, você pode ter, por exemplo, uma pessoa que não consegue ficar 2 horas dentro da aula até ter a hora do intervalo, né? A gente vai trancar a criança dentro da sala e falar vai ficar? Normalmente não. A gente vai aumentar gradativamente o tempo de permanência. Então, começa ficando 5, 10, 15, 20. Isso também pode ser feito com se sentar, esperar, né? É muito comum a gente fazer com essas habilidades que requerem longo tempo. Ao invés de ficar sentado por muito tempo, a gente vai aumentando gradativamente o tempo. Ou a gente pode aumentar aos poucos a quantidade da tarefa que é aversiva. Ao invés de ter que fazer uma prova inteira, faz uma atividade, e aí tem um intervalo, e aí no outro dia faz outra, e aí a gente vai aumentando aos poucos o tempo de exposição. Aqui que entra muito o que a Simara tinha comentado lá atrás, né, que o aprendiz, né, que emitia respostas ali de fuga, porque tinha que escrever muito no quadro, né, às vezes esse aqui é uma boa estratégia, né? Você pode aumentar a quantidade de palavras que ele escreve aos poucos, né? E aliado com isso, você vai reforçando, né? E tal. Exato. Mas é legal de pensar nisso, né? Em vez de escrever um quadro inteiro, escreve uma parte primeiro, né? E vai aos poucos, né? Exato. Outra coisa que é feita normalmente até em conjunto é tornar, aqui a gente está falando tarefa, evento, atividade, seja lá o que for reforçador. Isso me lembrou bastante o que o Lucas trouxe, né? Trazendo aqui, Lucas, um cuidado de que a gente não conhece o caso e que com certeza dava para fazer um estudo de caso bem extenso, de muitas horas, só conversando sobre ele, mas quando a gente pensa assim, poxa, ela não quer fazer nada. Então, se está fugindo de tudo, é porque tudo não está tão reforçador ainda. Então, talvez um passo seja fazer uma análise de preferências, uma avaliação de preferências, e descobrir o que é de alto interesse, o que são os itens preferidos, o que é reforçador, e tornar essa tarefa que não está reforçadora, isso que está aversivo, reforçador. Então, você usar estímulos muito preferidos naquilo que está aversivo pode ajudar aquilo a se tornar menos aversivo. Então, a gente pode, sempre que possível, inserir esses estímulos que são de interesse, pode ser um brinquedo, pode ser um elemento, pode ser um vídeo, uma música, seja lá o que for, inserir na atividade. E uma forma também de tornar a tarefa mais reforçadora é mudar o formato dela, né? Isso é muito comum na escola. Às vezes chega um ponto de aversividade que olhar para um papel, olhar para um caderno, olhar para um lápis se torna aversivo e a gente tem que, talvez, tornar já mais reforçador, fazendo ali atividade com outros tipos de recursos que são mais lúdicos, desafio, ponto, recompensa, tarefas que tornem ali a experiência mais reforçadora. Outro ponto super importante quando a gente tem comportamentos mantidos por fuga e esquiva é revisar o currículo, né? Então, a tarefa pode estar fácil demais ou a tarefa pode estar difícil demais. Às vezes, você está observando fuga e esquiva e a questão não é você ensinar a falar que não. A questão que vai melhorar é você fazer uma revisão de currículo e ensinar os pré-requisitos para essa habilidade ser feita. Então, por que a gente vem falando isso? Isso é quase que um grande adendo, né? Falar que não é super importante, é uma habilidade, mas às vezes a gente precisa também se atentar para esses outros pontos que vão precisar complementar, né? E serem adicionados no treino, que é, ok, ensinei a falar não, mas está falando não o tempo todo? Talvez eu preciso investigar mais o que está aversivo nisso. E talvez a questão seja curricular. Pode ser que esteja muito difícil, né? Que seja uma tarefa ali que não tem ainda os pré-requisitos para serem feitos. Eu posso oferecer mais pausas, porque o cansaço também é um fator, gente, que afeta muito as nossas intervenções, assim. Seja na sala de aula, seja... eu tenho, assim, muito essa visão de que
muitas pessoas atípicas, adultos ou não, né, relatam o quanto que é cansativo estar em um ambiente externo, porque você está sempre tendo que se adaptar sensorialmente, você sempre está tendo que, às vezes, mascarar alguns comportamentos, e quando a gente fala de crianças que passam por intervenções, ou adolescentes que passam por intervenção, eles têm o dia inteiro um adulto do lado falando o que tem que ser feito, dando demanda, ensinando habilidades. Então, assim, as chances são que seja de fato muito cansativo. Muitas vezes oferecer mais pausas ao longo do tempo já diminui também essas respostas de fuga e esquiva. A gente tem que observar esse tipo de comportamento. Aumentar a previsibilidade é sempre importante, sempre, né? Nunca faz mal aumentar a previsibilidade, assim, né? De uma maneira geral, nunca fale nunca, né? Mas, de uma forma geral, assim, trazer previsibilidade de quais tarefas vão acontecer, em quais momentos, também é super importante. E pensar, assim, muitas vezes a gente vê esses materiais prontos e tal, é legal a gente adaptar sempre para a nossa criança, né? Porque a gente tem que pensar o que vai ajudar ela a compreender. Às vezes, se for uma coisa muito complexa, passagem de tempo, assim, às vezes ela não pode dificultar ela compreender, né? Às vezes ela não tem muita noção de tempo e tal. Então, a gente adaptar para a criança, né? Assim, a gente pode fazer uma coisa simples, às vezes, né? Exato. E uma coisa que eu comento muito é que previsibilidade é diferente de falar para a pessoa que vai acontecer. Porque a gente não. A gente está falando, né, de um transtorno que tem como característica dificuldade na comunicação e na interação social. Às vezes você está ali, não, porque a gente está indo para o parque. Depois do parque, a gente vai passar na casa da tia fulana, e depois da casa da tia fulana, a gente vai comer um bolo na padaria tal. E para uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, pode ser que não esteja tão claro assim o que a gente está falando. Então, previsibilidade não é a mesma coisa necessariamente que falar o que vai acontecer. A previsibilidade ela tem que fazer sentido para a pessoa que está recebendo essa previsibilidade. Então, pode ser imagens, pode ser até recursos textuais, né? Mas que façam sentido para aquele indivíduo. Promover conforto sensorial. A gente tinha comentado, às vezes, do barulho. É muito comum você ter respostas de fuga e esquiva que envolvem barulho, né? Não sei se vocês têm casos assim, mas eu já atendi não sei quantos casos que o aversivo é bolo de aniversário, festa de aniversário, cantar parabéns, por exemplo, ou a parte da educação física e o intervalo, todas as crianças estão gritando, momentos no refeitório. Então, assim, quando a gente tem um comportamento mantido por fuga e esquiva, mas, assim, o tempo inteiro, não só nesse momento, promover conforto sensorial faz toda a diferença na nossa intervenção. Se for necessário abafador, de novo, isso tudo é individual, não existe uma receita, assim. Mas, às vezes, o abafador, às vezes, estímulos que possam ser usados, né, ao longo do dia, fazem bastante diferença. E, por fim, avaliar causas fisiológicas. A gente nunca pode excluir a importância de identificar fatores como sono, fome, dor, doenças, às vezes até de grandes eventos que aconteceram na vida da pessoa, uma mudança muito grande de rotina, algo que aconteceu, e o papel disso no comportamento. Beleza? Acho que essas são as grandes coisas que a gente tinha para falar, assim, as grandes estratégias, né? Claro que tem mais coisas, como a gente falou, tudo é análise individual, tudo é olhar caso a caso, observar caso a caso, mas eu quis trazer esse adendo, assim, né, de outras coisas que a gente pode fazer, além de falar o não, ensinar a falar que não, porque comportamento é uma coisa complexa, né? Se fosse fácil, a gente estava feito. Mas, então, como tem muitas variáveis, às vezes a gente ensina a falar que não, e aí ainda acontece, né, muita
a gente ainda tem um problema naquela situação, porque aí a pessoa não entra em contato com o que está aversivo, não aprende novas tarefas, então a gente sempre precisa pensar no comportamento como um conjunto. Espero que tenha feito sentido. Muito obrigada, gente, maravilhosa. Queria falar mais alguma coisa, Abel? Não, eu acho que só comentar assim que a gente está bem aberto, assim, se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem comentar alguma coisa, a gente está aberto, a gente tem o e-mail, a Nath colocou, mas se quiser mandar pela página do Instagram também, a gente sempre ouve, a gente fica muito feliz, né, assim, de interagir, né? Tá, eu vou encerrar, então, muito obrigada, e aí vocês fiquem aqui que a gente vai conversar mais um pouquinho. Pode deixar.